Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. E o tema deste episódio é vacinas, infecções e comportamento. Chegou agora, não está nos acompanhando desde o início? Que tal fazer uma maratona, se programar e colocar os assuntos em dia, ouvir desde o primeiro episódio? É uma boa pedida, hein? Já são quase 300 episódios no ar, então se você quer colaborar com a gente com sugestões de temas, críticas, dúvidas, elogios, é só fazer contato através do WhatsApp 2299-222-1003 e pode também seguir nas redes sociais. É só buscar por neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E por fim, você pode ajudar muito a gente a continuar com esse projeto, manter este podcast no ar. Para isso, é só compartilhar o canal e os episódios de seu interesse com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Esse compartilhamento e a audiência que garantem a continuidade do projeto. Eu conto com você. Descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia. As sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Você já se sentiu mentalmente mais lento, desanimado durante uma gripe? Eu tenho certeza que já, né? Todo mundo fica resfriado, fica gripado principalmente, e fica cansado, sente aquele corpo ruim, né? Fica num estágio de letargia muito grande. É um estágio de lentidão. E mesmo após a infecção, tendo passado a infecção, ou 1 ou 2 dias depois, é comum a pessoa se achar estranho, né? E isso ocorre também quando a pessoa toma uma vacina, né? Quantas vezes você toma uma vacina e se sente estranho? 1, 2 dias depois dessa vacina, você está com o corpo ruim, está mais lento e está se sentindo estranho. Pois é, então há uma razão neurocientífica para isso. E é o que a gente vai tratar nesse episódio, como que o sistema imunológico e o sistema nervoso, o cérebro, conversam. Porque muita gente acha que não, mas sim, eles conversam. E vamos também falar um pouquinho sobre as vacinas, as infecções, os processos inflamatórios, porque eles podem sim afetar nosso comportamento, nosso humor e até a nossa cognição, né? Nos causar dificuldade em aprender novas coisas, em assimilar novos conteúdos. Por muito tempo se acreditava que o cérebro ele ficava isolado, né? Ele era protegido do resto do corpo por uma barreira, que até se dava o nome de barreira hematoencefálica. Então achava-se que esta barreira evitava essa comunicação entre o cérebro, o sistema imunológico e até outras estruturas do nosso corpo. Mas hoje em dia se sabe que ele está longe de ser uma ilha, né? O cérebro ele não fica isolado no nosso corpo, a parte das questões imunológicas, inclusive. Existem moléculas produzidas pelo sistema imunológico que são chamadas citocinas, e essas citocinas elas conseguem influenciar diretamente o que a gente pensa, o que a gente sente, os nossos comportamentos. Então, essa noção de que havia essa barreira hematoencefálica que impedia essa comunicação, na verdade, ela foi por terra. Se sabe que essas substâncias transmitem informações e estimulam áreas do nosso cérebro. Então, por exemplo, numa gripe, você não sente só o nariz entupido, você não sente só os sintomas da gripe. Você também sente o cansaço, sente desânimo, dor de cabeça, que são respostas neuroquímicas da inflamação que está influenciando o teu cérebro. Então, a dor de cabeça, o cansaço, todo esse mal-estar que vem com uma gripe, por exemplo, não necessariamente é algo que faz parte
da própria infecção, mas muitas vezes ele vem em consequência da infecção, a partir do momento que interfere e influencia no nosso sistema nervoso. Então, partindo dessa interferência do sistema imune no sistema nervoso, a gente pode ir para uma questão que sempre surgem aí vários mitos, que é a questão da vacina. Como que a vacina funciona e de que maneira ela pode sim interferir no nosso sistema nervoso, no nosso comportamento e até em outras questões que até então se achava que não interferia, né? Bom, para começar, as vacinas elas não causam doenças. Então é mito essa questão de dizer que a vacina vai causar a doença. Não é assim que elas funcionam. O que elas fazem é simular, né? Elas fingem que está havendo um ataque de um agente infeccioso qualquer. Esse fingir de uma infecção faz com que o nosso sistema imunológico seja treinado a atacar essa infecção. Então, o nosso sistema imune, ele acaba se treinando previamente a combater uma infecção que ainda não houve. Então, é essa a função da vacina, é fazer esse treinamento, é provocar esse treinamento, fingindo ser a própria infecção. Mas ela não causa a infecção, ela finge causar, né? O que é diferente. Como se pode observar, elas podem sim causar alguns efeitos leves temporários, né? Você pode ter, depois de tomar uma vacina, uma febre não tão alta, pode ter fadiga, né? Ficar mais cansado também, ter dor de cabeça. Mas isso não é uma coisa ruim, não é porque você pegou a doença, é justamente parte do treinamento do sistema imune, né? Como ele está se treinando a combater aquela doença, aquela infecção, ele acaba disparando determinados efeitos, que são efeitos que visam combater a infecção de alguma forma, ou ajudar a regular essa infecção, né? Estabilizar ela. E aí, nisso que ele está se treinando, ele acaba, de fato, disparando algumas dessas situações. Então, por isso, se observa esse tipo de reação às vacinas, né? Mas isso não é perigoso, né? Então, uma vacina para ser liberada, ela tem que passar por diversas fases de testes e avaliações, onde ela chega a um ponto de provocar esse treinamento de uma forma totalmente controlada e segura, tá? Assim, existiram e existem ainda, por incrível que pareça, diversos mitos sobre as vacinas e o sistema nervoso central. Por exemplo, existem pessoas que até hoje, por incrível que pareça, afirmam que as vacinas podem provocar tipos de autismo, o que é totalmente insano. Não existe essa possibilidade. Pelo menos até o momento que se sabe de evidências científicas, não apontam de forma nenhuma para essa direção. Então não há perigo de você tomar uma vacina e começar a desenvolver comportamentos autistas, né? Não há essa possibilidade. Agora, lógico que toda regra tem sua exceção, né? O fato de você ter vacinas seguras, vacinas comprovadas, vacinas controladas, vacinas já testadas, não significa também que não vá ter lá a sua margem de risco. Esses riscos existem e não dá para deixar isso também passar como se não houvesse. A gente tem que trabalhar com a informação correta. A gente precisa considerar que qualquer fármaco, qualquer vacina, ele tem reação, por mais inofensivo que pareça. Então, por exemplo, uma aspirina, uma dipirona, que são coisas que as pessoas usam quase que diariamente, elas têm riscos sim. Então, elas vão ser seguras para uma grande e esmagadora maioria da população, mas não significa que seja 100%. Ou seja, para grupos específicos da população e situações específicas dentro ou fora desses grupos, você pode sim ter reações, em alguns casos até graves, vindos de uma dipirona, vindos de uma aspirina. Isso pode acontecer. E uma outra coisa que eu costumo até exemplificar, né, que muita gente nem imagina, é até a água, né? Existem pessoas que se intoxicam por água.
E quantas pessoas falam, quanto mais água, melhor, beber muita água. Não, depende. Tem pessoas que se beberem muita água se intoxicam, dependendo do volume de água que se bebe. Então, assim, você tem aí diversas questões que incluem a dose e a própria situação e o estado em que está o corpo que está recebendo aquilo. Então, existe intoxicação por água? Existe. Mas significa que todo mundo que bebe água vai ter reação a ela? Não, né? Mas existe, né? Então, essa história de quanto mais melhor, se não fizer bem, mal não faz, não é bem assim, porque tudo tem a sua margem de risco. E a vacina não poderia ficar de fora. O grande problema disso é que as pessoas fazem disso uma campanha contra, e aí é que mora o perigo. As vacinas, elas sempre foram responsáveis pela erradicação e pelo fato da gente não ter constantes pandemias ou constantes transmissões virais, principalmente, em que você tem grande mortandade ou grandes sequelas na população. Então a gente tem paralisia infantil, várias outras condições, o próprio sarampo, que foram possíveis de serem controlados através da vacina. Então, você se pegar numa reação de um grupo muito específico e colocar isso como um impeditivo para a vacina para toda a população é uma insensatez, né? O mais correto, tá, seria que as pessoas se informassem sobre, porque aí pode-se dizer, tá, mas se diz que é muito bom para todo mundo também e a pessoa faz parte desse pequeno grupo, como é que fica? Cara, aí é aquela situação. Se a pessoa sabe que tem uma condição específica, se a pessoa sabe que tem características específicas, que ela converse com o especialista ou que ela se informe para saber os limites dela, para saber quais os riscos dela e para saber se ela quer ou não pagar o preço, se ela quer ou não pagar para ver, né? Então, mas são casos muito pontuais e muito específicos. E que as próprias pessoas deveriam se informar e saber sobre isso. Mas, assim, em termos de campanha, no geral, é para todos, tá? Porque se a pessoa não sabe de nenhuma condição específica dela que impeça, é porque certamente ela não está nesse pequeno grupo onde vai ter problema, tá? Mas aí a pessoa pergunta, tá, ok, mas como é que eu sei desse grupo? Que tipo de grupo que pode ter problemas com vacinas? Bom, são várias as condições ou várias as situações em que a pessoa pode ter problema. Significa que vá ter? Não. Significa que a chance é maior. Em alguns grupos é muito recomendável que não tome, em outros é recomendável pensar no custo-benefício. Tudo depende realmente da condição. O grande grupo foco desse tipo de problema costuma ser as pessoas que têm doenças autoimunes. Por quê? Porque a pessoa que tem uma doença autoimune, ela já tem um sistema imunológico calibrado de uma forma diferenciada, de forma que o sistema imune ataca a própria pessoa. Então, se o sistema imune já não está tão bem assim, já não está tão certo assim, ele ainda receber um ataque, mesmo que simulado, com o objetivo de treinar, pode fazer com que ele descompense e ele dispare processos na doença que até então não estavam disparados. Então, é o principal problema. Mas aí algumas pessoas perguntam, bom, doenças autoimunes não são tão poucas assim. Existe uma boa parcela da população que tem alguma condição autoimune. Então, essas condições que podem causar problema na vacina também não são pequenas. Não, não é bem assim. Isso porque não é toda autoimune que pode ter problema com uma vacina, por exemplo. Essas condições autoimunes, elas não são totalmente iguais. Você tem várias doenças autoimunes e cada uma com a sua especificidade. Algumas são mais suscetíveis, outras menos e outras nem chance tem. Por isso aqui também o fato de falar autoimune não quer dizer que sejam todas, tá? Algumas são mais propensas, principalmente aquelas do tipo Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla,
PEDIC, processos inflamatórios generalizados do sistema nervoso central, processos inflamatórios, mesmo que não do sistema nervoso central. Então, são tipos de doenças autoimunes que podem sim ter uma reação bem maior e bem significante às vacinas. E quando eu falo de avaliar custo-benefício, como eu falei, não é porque essas condições causam propriamente o problema. Não é que a vacina, em conjunto com essas condições, causa um problema, ou a vacina causa esse problema. Não é isso. É porque esse tipo de doença, por exemplo, as neurodegenerativas, inflamatórias principalmente, vamos dizer, uma esclerose lateral amiotrófica, um PEDIC, algumas outras doenças dessa, elas são doenças que elas podem ter pequenos momentos de remissão e pequenos momentos estacionários. Algumas delas, inclusive, anos estacionárias. E a grande batalha dessas doenças é você conseguir frear, é conseguir parar com ela, porque depois que ela desanda, ela vai, né? Então, o grande desafio não é curar, porque não há cura para elas. Mas o grande desafio é você conseguir parar ela onde está. Para como está e fica quieta. O grande problema é que as vacinas, nessas condições específicas, elas podem provocar o oposto, que elas comecem a avançar novamente. Então você às vezes tem uma batalha para conseguir frear, e quando você consegue mais ou menos frear, você toma uma vacina e dispara tudo de novo. Reinicia o processo degenerativo. Então, esse é o grande risco, né? Não é de você disparar a doença, não é de você, sabe, agravar o problema autoimune. É de você desestacionar ele, se é que existe esse termo. Então, o grande risco é mais ou menos esse. Por isso que se avalia custo-benefício. Então, assim, a questão aí também, como eu falei, não quer dizer necessariamente que seja proibitivo, tá? É uma questão de avaliação até junto aos especialistas, o custo-benefício. Por quê? Digamos, você tem alguma neurodegenerativa que já está afetando, de alguma forma, a parte respiratória. Porque sim, as doenças degenerativas do sistema nervoso, elas podem começar de uma forma neuromuscular e tudo, mas elas chegam sim na parte autônoma, na parte respiratória. Então você tem uma pessoa que já está com algum tipo de deficiência respiratória, alguma parte de insuficiência cardíaca ou respiratória em virtude da degeneração nervosa. Aí você toma uma vacina para uma doença que seria tipo Covid, que causaria problemas respiratórios. Será que compensa ou não o risco? Sabe por quê? Num paciente que já está com esse comprometimento respiratório, por exemplo, pegar um Covid provavelmente seria fatal, se não muito difícil de ser revertido. Então, nessa situação específica, talvez compense o risco de ter um avanço, ainda que tentando controlar de novo, do que o risco maior ainda de um óbito pela doença respiratória. Então, na avaliação custo-benefício, se arrisca, né? Agora, a pessoa tem uma esclerose lateral amiotrófica, uma esclerose múltipla, que não está afetando a área respiratória. E aí aparece uma vacina da Covid, por exemplo, será que compensa o risco de tomar a vacina e desandar todo o controle que se teve da doença até então, por uma questão respiratória que muitas vezes ela conseguiria enfrentar se ela pegasse a doença? Percebem a diferença aí? Então, o fato de você ter restrições não significa que seja proibitivo. Mas em alguns quadros, em algumas doenças, em alguns tipos, pode vir a ser proibitivo, em outras ter que se avaliar custo-benefício. Tá? É risco. Pode dar certo e pode não dar. Né? Então, deixando isso claro, tá? Eu fiz esse parênteses
porque nas campanhas públicas, principalmente, é muito dito, porque vacina é para todos, vacina é segura, vacina não causa risco. Concordo. A partir do momento que você tem uma campanha pública, né, você tem que falar isso para uma população. Então você vai falar para uma população dizendo que tem que tomar sim, porque você vai controlar pandemias, você vai controlar doenças, você vai erradicar doenças, né? Porém, pessoas com condições específicas, elas têm que estar cientes dessas condições específicas de cada um, né? Não é algo que eu possa colocar na televisão, olha, tome a vacina, mas se você tiver lúpus, se você tiver esclerose múltipla, se você tiver isso, se você tiver aquilo, se você tiver... Cara, vai ficar uma campanha que vai assustar mais do que esclarecer, né? Então, em termos de informação geral, é para tomar. Ela é segura. Ela combate as doenças, ela combate os processos infecciosos. Só que cada pessoa tem que saber de si, né? Se a pessoa está se tratando de uma condição muito específica, certamente o médico vai alertar, olha, eu se fosse você evitaria, ou eu se fosse você não tomaria, ou você teria que avaliar caso a caso, né? Então o próprio médico tem que dar essa orientação e a pessoa que tem uma condição, o que seria de se esperar dessa pessoa é que ela tivesse o mínimo de informações sobre a condição que ela tem, né? E aí ela pudesse decidir caso a caso. Então, deixando isso bem claro, para não dizer que eu estou desestimulando vacina, né? A vacina é sim uma ferramenta absurdamente eficaz e boa e que todos devem adotar sempre que possível, né? Bom, e com relação às infecções que as vacinas combatem, né? Vamos pegar aí, por exemplo, a Covid. Várias pessoas, elas relatam, uma vez tendo Covid, aquele famoso brain fog, que é aquele nevoeiro mental, né? Uma dificuldade de raciocínio, uma lentidão nesse raciocínio, uma dificuldade de concentração. Algumas pessoas relatam alteração de humor, outras fadiga, mas uma fadiga extrema. Isso são reações, por exemplo, da Covid, e que são claramente causadas por essa relação entre o sistema nervoso, o nosso cérebro e o sistema imune, né? Porque, por exemplo, o cansaço não é necessariamente um sintoma próprio da infecção em si, mas uma reação que vem a partir dela em outros sistemas, né? Aí entra a questão respiratória, entra a questão também neurológica. Então, a resposta imune à infecção, ela vai, dependendo da situação, ela provoca uma inflamação generalizada. Então você pode ter, muitas pessoas não sabem disso, mas o sistema nervoso ele pode ser tomado por uma inflamação. Você pode ter inflamação do sistema nervoso, você pode sim ter inflamação no cérebro, você pode ter sim inflamação da condução nervosa. E aí você passa a ter um monte de sintomas diversos pelo corpo, quando na verdade a causa básica é a inflamação. E aí entra uma outra questão, né? Da mesma forma que condições autoimunes podem ter restrições à vacina, você pode ter infecções virais, por exemplo, que causam condições autoimunes. Então existe, por exemplo, a encefalite anti-NMDA, que é uma condição onde o sistema imune ataca certas regiões do cérebro. E aí a pessoa pode ter delírio, alucinação, convulsão, e é uma condição autoimune, né? O sistema imune ataca o cérebro. E isso pode ter uma origem lá na infecção, lá na inflamação. Então, por um lado, você tem que avaliar quem tem autoimune se deve ou não tomar vacina. Por outro lado, se você não toma vacina, você pode ter outras condições autoimunes afetando o sistema nervoso central. Então a questão é muito mais complexa do que se acha. E por isso se diz que na grande esmagadora maioria das vezes compensa sim o risco de você tomar uma vacina. Mas em casos pontuais é o que eu falei, né? A questão é a informação mesmo. Bom, aí os efeitos práticos disso, né? Uma inflamação
a partir do momento que ela se instala, né, e aí pode ter várias causas, várias questões envolvendo ela, essas pessoas elas vão ter uma tendência maior no sistema nervoso de ter um risco de depressão, de ter ansiedade, né, de ter até doenças neurodegenerativas. Por quê? Um certo grupo dessas doenças neurodegenerativas, elas são de fundo inflamatório, né? Então você tem doenças como a PDIC, que é polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. Por quê? Porque o fundo dela, a base dela é inflamatória. Então são doenças que elas vão inflamando o sistema nervoso e gerando um processo chamado desmielinização, que é a perda da bainha de mielina dos neurônios, e com isso ele vai perdendo condução nervosa. Essa bainha de mielina, ela é de difícil regeneração quando ela é generalizada. Então você não consegue recompor tudo como era, e ao perder a bainha de mielina, ele perde eficiência, na verdade, na condução de estímulos. Então ele não consegue mais levar estímulos até o músculo, ele não consegue receber informação, ele não consegue processar informação, e aí você pode ter reações muito loucas e muito diversas, porque o nosso cérebro é que acaba controlando o nosso corpo inteiro. A partir do momento que ele está com problema de conduzir informação, ele pode fazer esse controle de forma totalmente aleatória, totalmente ruim. E aí ele deixa de ter sensibilidade nas mãos, nos pés, nas pernas, ele causa formigamento, você perde tato, você perde aquele movimento fino de conseguir pegar as coisas, manipular as coisas direto. Você, involuntariamente, o teu cérebro não consegue processar você no espaço. Então é comum que as pessoas percam o equilíbrio, que as pessoas tombem com objetos, porque por mais que ele esteja vendo o objeto, o nosso cérebro precisa fazer todo um cálculo para poder desviar dele. Se esse cálculo ele é calculado errado, né, por um erro de condução, por um erro de estímulos, ele não consegue calcular direito. Eu estou vendo um objeto, eu sei que ele está ali, eu quero desviar dele, mas eu acabo acertando ele, porque ele vai calcular errado. Não tem o que a pessoa fazer, né? A pessoa não consegue desviar. Tanto que existem testes neurológicos que, por exemplo, são a pessoa de olho fechado, tendo que esticar e encolher o braço para apontar o nariz. Muitas pessoas, se fecharem o olho, não conseguem apontar o nariz. Elas vão apontar o olho, apontar a boca, vão errar o nariz, porque o erro de cálculo ali ocorre. Então isso é um indicativo de que há um problema ali de condução e de posicionamento do corpo no espaço, né? E isso é involuntário. Aí diz, pô, mas não é possível, você não está vendo, você não vai... Cara, não adianta ver, você vai trombar, você vai errar, né? Você vai errar a colher na boca, você vai... Não tem o que fazer, né? Isso ocorre e é ponto final, é a situação. Então, esse tipo de situação pode surgir lá atrás como inflamação, que por sua vez pode surgir como infecção, que por sua vez seria evitado com uma vacina, né? Então, é uma cadeia complexa que precisa realmente ser muito bem avaliada, né? Bom, o que a gente precisa resumir desse episódio aqui? A gente tem, então, condições imunes, condições inflamatórias e infecciosas, e a gente tem agentes, né, como é o caso da vacina, que visam estimular o sistema imune no tocante a infecções, para que ele possa combater sozinho essas infecções, né? O centro disso tudo é a gente se conhecer, é a gente saber os nossos limites, é a gente, quem tem problemas, saber exatamente até onde vai o seu problema, até onde vai o seu benefício, mas é fundamental a gente ter em mente que não existe esse isolamento que se achava, né? Então a gente pode ter, por causa de uma simples infecção de Covid,
Eu digo simples porque muitas vezes poderia ser controlada por uma vacina, mas às vezes, pelo simples fato de pegar essa infecção, você pode ter consequências muito graves que não se limitam ao trato respiratório. Então, você pode ter, por causa de uma COVID, problemas comportamentais ou neurodegenerativos. Então, você tem que pensar muito bem se realmente você quer correr esse risco ou não e até que ponto vale correr. E a gente só tem como avaliar risco e benefício a partir do momento que a gente tem informação, tá? Eu quis trazer essas informações todas não com o sentido de estimular ou desestimular alguém, não é isso, é de dar informação. Porque é muito comum as pessoas terem uma informação geral e não buscarem se aprofundar em cada caso. Então, é importante dizer que uma aspirina pode ter reação? Sim. É importante dizer que uma dipirona pode ter reação? Sim. É importante dizer que uma vacina pode ter reação? Sim, é importante. Por mais que isso alimente alguns negacionistas que queiram pregar contra a vacina, mas é um fato, não é porque você quer incentivar o uso da vacina que você também vai acobertar e dizer que não há risco nenhum, que é zero, porque não é, né? Como eu falei, até a água tem sua margem de risco. Mas que fique claro, a informação correta e acessível é a grande arma e é o que você tem para decidir o que é melhor, né? Levando em conta isso, né? As infecções por uma gripe, elas podem ter consequências muito mais graves do que as pessoas imaginam. Então, nessa avaliação do que vale a pena, a pessoa tem que considerar o lado bom ou ruim da vacina, mas também todos os lados do risco dela ter a infecção, né? Dela ser acometida pela doença. E fazendo um balanço geral em termos populacionais, sem dúvida nenhuma que a grande recomendação é que a vacina sim seja adotada e que sejam feitos os procedimentos para estimular o sistema imune a se defender e defender o sistema nervoso central. E se você tiver uma condição específica, que use essa arma, que use a informação para poder aí sim decidir o que é melhor para você. A mente é um labirinto sem fim, em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falei sobre vacinas, inflamações e comportamento. Quer colaborar? Envie sugestões, críticas, dúvidas, elogios. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299 222 1003. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!